Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta sexta-feira para falar de futebol americano e também falar de Broncos e Colts, porque aquilo lá não foi futebol americano, mas a gente vai falar também do que vai rolar neste domingão maravilhoso. Vai ter meu pedido de desculpas formais aqui, porque, olha, a gente vai conversar sobre o que aconteceu na noite passada, tá? A gente vai conversar, tá? Então, por favor, eu peço que curta esse vídeo. É difícil até fazer esse pedido a você, mas curte o vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo, se puder, faça parte do nosso clube de membros, tem um botão aqui em cima, tem o link aqui embaixo. Conheça a Fanatic Sport Nation, porque apesar de ontem, o futebol americano é uma coisa maravilhosa e a Fanatic tem camisetas lindas, espetaculares para você conferir lá e tem um cupom de desconto de 10%. Não vou perder tempo não, vamos nessa. Roda a vinheta. Bom, pessoal, esse vídeo aqui tem que começar com um pedido de desculpas. Olha, o pessoal lá no grupo de membros do Toque Passa falou que eu tinha que abrir com 1 minuto de silêncio, mas, olha, se você por um acaso se sentiu incentivado a assistir a partida, o Thursday Night Football entre Broncos e Colts, por alguma coisa que eu disse no vídeo de ontem, né? Eu falei lá do jogo que poderia ter sua graça, que poderia ter alguns momentos interessantes, até comentei no Twitter que, sei lá, poderia ser divertido como um episódio dos Trapalhões. Eu peço muitas desculpas mesmo, mas assim, eu estou extremamente arrependido de ter feito qualquer tipo de propaganda sobre o Thursday Night Football da semana 5, tá? Comentar a partida de hoje já é um erro, tá? Chamar de partida é um erro, né? Porque o que aconteceu ontem, eu não sei, né, nominar. O colega, o Adriano Heitor, lá no Twitter, ele falou que não precisava de vídeo de análise de hoje, porque seria um segundo sofrimento desnecessário para o fã da NFL. E falar da vitória dos Colts sobre os Broncos por 12-9, né? Vou trazer o placar aqui. Foi na prorrogação ainda. Certamente vai ser gatilho para muita gente, né? É um estresse pós-traumático que, para quem foi refém daquele jogo grotesco, quem por um acaso falou assim, não, quinta-feira à noite, legal, vou assistir futebol americano. Eu agradeço muito, porque eu não assisti. Eu juro pra vocês, 1h pouco da manhã eu falei, aqui em Portugal, né? Eu falei, eu vou assistir. Não, eu recupero depois. Eu assisto o compacto, se o jogo for bom, eu assisto ele inteiro de novo, porque alguns jogos eu faço isso aqui, mas, cara, os Colts venceram, mas eu venci, porque eu dormi. E quem perdeu foi o futebol americano, né? O maior serviço de contra-propaganda da história da NFL foi esse jogo. Eu não me lembro de uma coisa tão chata, ruim, monótona. Eu assisti aqui, li muita coisa e, olha, vamos lá falar de alguns números, né? 12 punts, esse foi o nosso jogo. Foram 7 field goals, teve um field goal ainda que foi bloqueado ali e agora eu até lamento por aquele field goal ter sido bloqueado, porque ele poderia ter encerrado o jogo já no tempo normal, né? Aquela última campanha lá que o Russell Wilson seria interceptado na red zone, poderia ter chutado e deixava o jogo em três field goals ali, os caras não iam tentar nada, né? E acabava por ali. Tivemos o que mais também? 4 interceptações, um turnover on downs no final do jogo para encerrar a partida. E os números deixam bem claro que foi essa partida. Vamos pegar aqui os números dos quarterbacks. Olha, o Russell Wilson foi 21 de 39, 264 jardas, né? Algumas delas ali bem importantes na prorrogação, já poderia ter conseguido um touchdown. Nenhum touchdown. 2 interceptações, 4 sacks sofridos. O Matt Ryan foi 26 de 41, 251 jardas. Nenhum touchdown, 2 interceptações, 6 sacks. Foram 10 sacks nos quarterbacks que acumularam ali 4 interceptações. Essa foi a minha única aposta acertada. Eu tinha falado da vitória dos Broncos ontem, mas eu falei que eu imaginava pelo menos 4 turnovers. Cravei 4 turnovers. Essa fazia muito sentido. Era muito óbvio que ia rolar muita besteira, só que eu não imaginava que ia ser tão ruim assim o jogo. O Matt Ryan, aliás, chegou em marcas impressionantes, né? Importantes não, impressionantes. São 5 passos para touchdown até agora na temporada e 7 interceptações, muito boa contratação. E sofreu mais 2 fumbles, agora são 11 fumbles sofridos na temporada. 2 de ontem ele conseguiu recuperar, um de forma incrível ainda, né? Porque ele solta a bola, o cara tá segurando ele consegue pular e pegar a bola de volta. E são 21 sacks sofridos em
em 5 semanas, né? Ótima marca, a linha tá funcionando muito bem. Já o Russell Wilson só tem dado alegria mesmo pro torcedor do Seattle Seahawks, porque tá imaginando agora, fala, filhão, ele ganhou um contrato de $250 milhão na equipe do Denver Broncos para fazer isso, né? Olha, por esse valor, sei lá, eu faria igual o Russell Wilson, o Drew Lock faria melhor que o Russell Wilson. É muito ruim. Ele até deu uma entrevista lá falando que ele tá decepcionando o time. Não só o time, tá decepcionando qualquer um que goste de ver futebol americano. Tá muito ruim mesmo. A ida na Red Zone virou um problema para a equipe do Denver Broncos. Os caras não conseguem acertar absolutamente nada. Vai para lá, é território que não vai gerar nada. É improdutível, é totalmente estéril. Daqui a pouco vai aparecer o MST lá invadindo a Red Zone da equipe dos Broncos, porque é totalmente improdutivo, o time não faz absolutamente nada. Ontem ele foi interceptado na Red Zone no finalzinho do jogo lá, o Gilmore sai com a bola, e depois, no final do jogo, o Gilmore dá o tapa na bola e é o turnover on downs que garante a vitória para a equipe dos Colts com um field goal ali na prorrogação, né? Garanto que agora ninguém ia ficar aquela história. Se acabasse ali no field goal, ninguém ia ficar lamentando, putz, mas os Broncos tinham que ter a posse de bola também, já morria ali, né? A gente fala, jogo ruim, ninguém se importa com a regra, queria que acabasse cada vez mais rápido. Cara, inclusive foi uma tentativa de passe para o Sutton ali nessa quarta descida, era uma 4-1 na linha de 5 do campo de ataque. Ele tenta um passe para o Sutton, ok, mas dava para correr. Melvin Gordon estava até conseguindo algumas boas corridas, né? Vamos pegar aqui os números do Melvin Gordon, ele teve 15 corridas para 54 jardas, dava pra ter tentado, até o próprio Russell Wilson poderia ter corrido com a bola, a gente questiona muito correr para 1 jarda, mas, né, cara, as decisões são muito ruins. Parte do Russell Wilson, porque o cara ganha $250 milhões, ele a responsabilidade tem que cair nas costas dele, mas também tem o caso do Nathaniel Hackett com muitos questionamentos, o próprio lance da interceptação. Para mim, não precisava ter dado um passo na endzone, era buscar uma coisinha a mais, às vezes chutar um field goal e deixar a vantagem em 6 pontos, ia forçar a equipe, não tinha tempo para pedir, tinha que forçar a equipe dos Colts a avançarem e a anotarem um touchdown, a defesa estava fazendo o seu trabalho, muitos questionamentos sobre o Hackett. Acho que a culpa mais pesada tem que ficar em cima do Russell Wilson, porque ele ganha muito mais, mas o Hackett Experience acaba em uma temporada, se tanto, tá? Se ele não for demitido antes. Essa diretoria não tem nenhum relacionamento, nenhum compromisso com o Nathaniel Hackett, porque ele foi contratado pela antiga gestão. O time foi vendido depois, então não tem compromisso nenhum, dá para mandar embora sossegadaço, tá? O trabalho, aliás, né, ninguém vai questionar, putz, mas não, vinha mostrando uma coisa, não. O que a gente viu na semana passada, né, no domingo, contra os Raiders, e falou assim, talvez o ataque esteja se encontrando, né? Miragem, né? Viu ali, mas não apareceu nada nessa semana. É muito ruim mesmo, muito ruim. Faltam adjetivos além de ruim, catastrófico, horrendo, horroroso, todas as palavras ruins que eu possa imaginar, que não sejam palavrão, para não deixar a censura desse vídeo lá no alto. A gente pode... Cara, olha... Uma coisa lamentável. Eu até vi uma matéria agora cedo ali de um site lá de Denver, não me lembro exatamente qual, mas os caras perguntando quanto que a equipe dos Broncos vai ter que pagar para levar o Sean Payton para ser técnico no que vem. Porque o Nathaniel Hackett não vai funcionar, né? É difícil imaginar, muita zoeira. Putz, vocês falavam que só faltava um quarterback e os Broncos estão assim. Faltava um quarterback. De fato, faltava um quarterback. O ano passado, se tivesse um quarterback melhor, eu acho que o time teria ido mais adiante. Mas não encaixou, né? Tem o ponto do Russell Wilson. O Russell Wilson hoje, não sei nem se a gente pode chamar de quarterback. Não vem jogando como um quarterback. Não é um traço do que foi o Russell Wilson. E tudo o resto também tá indo mal. Para piorar, né? Várias lesões sérias nesse final de semana, na partida de ontem ainda. O left tackle, o Garrett Bowles, teve já constatado ali uma fratura na perna direita. Vai passar por mais exames para saber o tempo de recuperação, como é que fica, mas pelo menos 6 semanas fora sem o left tackle, né? Mais más notícias. Já falei demais dessa desgraça que foi, é triste demais.
Então, vamos tocar a bola pra frente, né? Vamos pensar no futuro, sabe? Vamos tentar esquecer esse jogo. Acho que podia até ter sido um empate para ser menos relevante ainda. Inclusive, a equipe dos Broncos poderia ter chutado um field goal naquela quarta para um ali. Chuta um field goal, empata em 12-12 e deixa os Colts, né, tropeçarem nas próprias pernas. Mas, sabe, o empate seria menos pior. 2 vitórias, duas derrotas e um empate. Ou os Colts teriam uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Mas melhor do que essa derrota. Então, falei demais mesmo. Vamos pensar lá na frente. Não tão na frente que o próximo Thursday Night Football é entre Washington Commanders e Chicago Bears. Eu acho que a Amazon tem que rever o contrato dela com a NFL, e a NFL eu vou ficar bem bravo porque ela atrapalha muito a vida de quem produz conteúdo. Meu amigo, como é que eu vou chegar aqui na semana que vem e falar para você assistir Commanders e Bears, principalmente depois do que rolou essa semana? Então, a gente vai pensar numa pauta especial para fazer na próxima quinta-feira para falar o menos possível do Thursday Night Football. Vamos lá, então, focar no final de semana. Tem alguns jogos legais, eu prometo. Vou prometer? Vai ter sim, né? Com todos os outros jogos, teremos algumas coisas boas pela frente. Para começar, já às 10h30 da manhã, no horário de Brasília, 2h30 da tarde aqui para mim em Portugal e também na Inglaterra, porque temos mais um jogo em Londres. Pela primeira vez, Londres recebendo 2 times com campanhas positivas, né? A equipe dos Giants encarando o Green Bay Packers, 2 times com 3-1, né? Surpreendentemente, 2 times com 3-1. Eu vejo um favoritismo da equipe dos Packers. Os meus palpites eu vou colocar no final de semana, no sábado ali, porque eu fico esperando sempre os injury reports dessa sexta-feira para saber quem que tá fora, quem que vai para o jogo. Mas acho que vai ser um jogo legal, acho que vai ser um jogo interessante. A equipe dos Giants tem uma boa defesa, vai dar trabalho para esse ataque dos Packers, que para mim não encaixou ainda. Vai ser um jogo que talvez não tenha muitos pontos, mas vai ser equilibrado até o final. Essa é a minha expectativa. Daniel Jones deve jogar, as últimas informações que eu vi também seriam dele jogando. Não que seja uma grande coisa assim, mas eu acho que vai ser um jogo minimamente interessante. Um jogo padrão Londres, mas pelo menos com 2 times vencedores dessa vez. No primeiro horário, né, horário das 2 de Brasília, 6 da tarde aqui em Portugal, vou destacar aqui os Steelers e Bills, não só porque eu vou fazer esse jogo lá na ESPN, eu conto com a audiência de todo mundo, né, com o Matheus Suman, a gente vai fazer essa partida entre Steelers e Bills, porque tem o Kenny Pickett sendo titular pela primeira vez, já foi confirmado, falei bastante do Pickett no vídeo de ontem, e a equipe dos Bills, que para mim é a mais forte da NFL ainda. Por mais que a gente perceba que tem alguns ajustes que precisam ser feitos, é um time com capacidade de buscar, de tentar. Então, para mim, é um time muito forte. Tem um grande favoritismo do time dos Bills, mas eu acho que vai ser um jogo, assim, legal, bom de se ver. Nesse mesmo horário, tem o Lions e Patriots. 2 times que estão 1-3, mas que ainda promete ser interessante, né? E o principal motivo de eu falar desse jogo aqui é porque o Brian Hoyer foi colocado na Injury Reserve, lá pela concussão. Então, neste momento, você tem o Mac Jones no day by day, você não sabe se ele vai ser titular ou não, e o Bailey Zappi, que pode ser o titular, ou então ficar ali como reserva direto. A questão é que os Patriots contrataram o Garrett Gilbert, o astro da AAF, né? No ano passado, essa é a terceira passagem do Garrett Gilbert pelos Patriots. Ele já fez lá em 2014, na pré-temporada. Apareceu no practice squad dos Patriots no ano passado e 4 dias depois já foi contratado pela equipe do Washington para ser titular, porque eles estavam com os quarterbacks tudo com Covid e ele acabou jogando aquela partida e agora está lá com a chance de, quem sabe, até entrar em campo, vai saber o que vai acontecer com os Patriots. Tem o Seattle Seahawks contra os Saints, os Seahawks podendo vencer mais um jogo, né? Os Saints nessa draga que estão sendo podem perder mais uma partida. Tem Dolphins e Jets, os Dolphins sem o Tua Tagovailoa, e tem Falcons e Buccaneers, porque esse jogo é interessante porque ele vale a liderança da NFC Sul. Por incrível que pareça, os Falcons estão aí brigando pela liderança e tem uma estatística interessante. O Brady perdeu os 2 últimos jogos. A única vez na carreira do Tom Brady que ele perdeu 3 jogos consecutivos foi lá em 2002 pelos Patriots, né? Depois de ganhar o primeiro Super Bowl, primeiro ano dele assim começando já como titular. Ele teve 3 derrotas consecutivas naquele ano da ressaca dos Patriots. De lá para cá nunca perdeu 3 jogos seguidos. Será que vai acontecer dessa vez? Os Bucks favoritos para mim, né? O meu modo de ver favoritos, mas vai saber se a temporada tá tão louca, né? Vai que acontece alguma coisa. No segundo horário, tem 2 duelos da NFC
leste contra oeste, que eu acho que são bem interessantes, vale a pena de assistir, começando com Cowboys e Rams, um jogo que acontece lá em Dallas, é isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui, não, o jogo acontece em Los Angeles, me atrapalhei aqui, ele acontece em Los Angeles, e a gente tem a linha ofensiva dos Rams que tem sido um problema, foi um problema semana passada, encarando o Micah Parsons, né? Então, se o Stafford já tem um cenário ruim, já as coisas não estão funcionando bem nesse ataque do Sean McVay, a tendência é ficar ainda pior, né, com uma defesa muito interessante que é da equipe dos Cowboys. Os Cowboys têm ganhado muitos jogos por conta da sua defesa, um belíssimo trabalho do Dan Quinn. Vou dar aqui um braço um pouquinho a torcer para o Mike McCarthy, tem feito um time minimamente interessante, é um time legal de se ver ali, com o Cooper Rush, está funcionando, eu tenho que aplaudir aqui, critiquei pra caramba o McCarthy, mas ele tem mérito nessa sequência também. Então eu acho que vai ser um jogo bom de se ver porque é importante. Por mais que a NFC Oeste esteja todo mundo empatado em 2-2, uma derrota aqui, a mensagem que passa dos Rams é que, cara, a briga pelo bicampeonato fica distante, né? A impressão é que não vai a lugar nenhum esse time dos Rams. A gente já tem um pouco dessa impressão, fica ainda pior. Já na equipe dos Cowboys, é seguir na luta. É seguir na luta, sonhando com vaga, pelo menos de wildcard, ou, por que não, brigar pela liderança da divisão, brigar pelo título da NFC Leste. NFC Leste que nunca tem aí um bicampeão, faz muito tempo que isso não acontece, os Cowboys brigando por esse bicampeonato. E os Eagles, nesse mesmo horário, encaram o Arizona Cardinals. Os Eagles, único time invicto da NFL, 4 vitórias em 4 jogos. Não é um jogo fácil contra os Cardinals. Por mais que talvez o Murray esteja pensando aí, saiu o trailer do Modern Warfare 2 e ele esteja pensando em algumas coisas, mas é um time que consegue achar, tem seu brilho ali, tem seus momentos interessantes e tá sobrevivendo bem nesse período sem o Hopkins, né? Querendo fazer bons resultados para quando o Hopkins chegar, esse ataque ficar ainda mais fortalecido e ir adiante. 2-2 também para a equipe dos Cardinals. Por que não sonhar com uma vaga na pós-temporada, né? Hoje você tem lá na NFC Oeste todo mundo empatado em 2-2. 49ers, Rams, Cardinals e Seahawks, todo mundo nessa briga. Os Seahawks podem vencer seu jogo, podem ir para 3. Quem sabe fica ainda mais interessante essa NFC Oeste, ainda que o nível não seja tão bom quanto aquilo que a gente esperava. E o Sunday Night Football não tem como não destacar, né, cara? É aquele jogo que vale a pena parar para assistir. Se você perdeu o sono aqui, recupera nesses dias, dorme bastante no sábado, mas domingo fica acordado sim, porque Ravens e Bengals prometem fazer um jogo dos mais sensacionais. Rivalidade, já tem essa briga toda, são os dois times que para mim vão brigar pelo título da divisão, por mais que hoje você tenha ali o Cleveland Browns liderando pelos critérios de empate, tá com 2-2, Bengals e Baltimore Ravens também com 2-2 e os Steelers fora da briga, né, com 1-3, para mim é o time que não vai brigar ali, mas você tem esses, principalmente, Bengals e Ravens. A defesa dos Ravens consegue entregar bem, vai pressionar, vai ser um teste de verdade para essa linha ofensiva da equipe dos Cincinnati Bengals. E a gente vai ver também se o Lamar Jackson e a equipe dos Ravens como um todo resolve voltar para o segundo tempo, porque isso não tem acontecido. São 2 jogos já contra os Dolphins, que você tem uma grande vantagem e acaba entregando a paçoca no final. Semana passada contra os Bills também, uma larga vantagem e entrega a paçoca mais uma vez. Então tem que voltar, tem que botar um despertador no capacete de cada jogador para o time voltar na segunda etapa. É um jogo muito, muito importante mesmo. Por ser em Baltimore, ainda fica mais importante para os Ravens, porque uma derrota pode ser bem catastrófica assim para as pretensões do time na temporada. Tem jogos legais, tá? Eu prometo para vocês. Esquece o que rolou ontem. Vamos todo mundo combinar aqui que a gente não vai falar mais sobre o Thursday Night da semana 5? Faz de conta que ele nunca aconteceu? Pode ser uma boa, né? Então fica ligado aqui no Toque Passa, a gente volta na segunda-feira para avaliar o que aconteceu nesse final de semana. Espero que um final de semana de muitos bons jogos, né? Esse é o principal sentimento aqui, que seu time vença, mas principalmente que a gente tenha o mínimo de coisa interessante para comentar aqui na segunda. Aquele abraço, pessoal!